Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Muito boa tarde a todos que estão conosco nesse dia 22 de julho de 2021, acompanhando o programa Planeta em Foco, aqui pela Rádio TV Imprensa. E a Rádio TV Imprensa, que tem como editor-chefe o jornalista Ferreira Leite, e tem na sua equipe técnica de produção o Jefferson Santos, que está aqui nos acompanhando hoje. Você pode participar, desse programa ao vivo pelo WhatsApp 12 99 128 7070, repetindo, 12 99 128 7070. Se tiver alguma pergunta, alguma consideração, pode encaminhar aí pelo WhatsApp para a gente, pode encaminhar também pelo Facebook. O programa Planeta em Foco, ele tem como objetivo debater e levar informação sobre temas ambientais, sobre turismo, sobre políticas públicas, com uma linguagem acessível ao grande público. E pretende também manter sempre um canal aberto pelas nossas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, para perguntas e sugestões e manifestações dos nossos ouvintes. Esse programa tem o apoio e o oferecimento do Grupo Dutrafé, um novo conceito em gestão de resíduos. O Grupo Dutrafé presta serviços de gestão de resíduos industriais com uma forte atuação nas empresas da região do Vale do Paraíba e no estado de São Paulo, abrangendo também sistemas corporativos em todo o Brasil. O Grupo Dutrafé adequa cada projeto da sua empresa à necessidade do seu cliente, implantando desde a coleta seletiva de resíduos, educação ambiental, projeto de gerenciamento de resíduos e mais uma série de especialidades necessárias para uma gestão de resíduos eficaz e consciente. Tudo isso garante que o Grupo Dutrafé tenha excelência no que faz. Isso permite que o cliente tenha não só resultados financeiros, também como resultados e ganhos ambientais. Grupo Dutrafé, um novo conceito em gestão de resíduos. Bom, gente, e no programa de hoje nós vamos voltar aí àquela questão, daquela polêmica, sobre a mudança, a emenda, na lei orgânica do município. E nós estamos recebendo hoje aqui, até já agradeço de antemão aí a presença do nosso presidente da Câmara de Vereadores aqui, o vereador Robertinho da Padaria. Boa tarde, Robertinho, seja muito bem-vindo ao programa e eu agradeço mais uma vez o teu aceite ao meu convite aí. Boa tarde, André. Boa tarde, secretário Manara. Boa tarde a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo aí pelas redes sociais. É um prazer estar aqui. Eu é que agradeço. E estamos recebendo também mais uma vez aqui o secretário de Urbanismo e Sustentabilidade de São José dos Campos, o engenheiro Marcelo Manara. Bom dia, Marcelo. Boa tarde, André. É um prazer estar aqui. Boa tarde, presidente Robertinho. É um prazer novamente estar com todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo e acompanhando nas redes sociais aí. É um prazer. E o coração na mão, né, Marcelo? Hoje tem Santos Independente à noite, né? Ainda mais, né? Porque ultimamente o Santos põe o nosso coração na boca, não é nem na mão. E hoje é um dia que o Brasil ainda ganhou de 4-2 hoje de manhã da Alemanha. Podia ter enfiado um 7-1 hoje, tinha tudo para fazer um 7-1 hoje e lavar a alma do povo brasileiro, mas parece que os caras hoje não se emendaram muito lá. Mas enfim, o importante é que nós ganhamos e começamos com... E vamos ganhar hoje à noite também. E hoje à noite nós vamos ganhar também na Copa Sul-Americana ainda. Bom, gente, como eu já falei, como eu já adiantei, o assunto hoje é a continuidade do programa passado, que a gente já deu início a esse assunto, que é essa polêmica emenda na lei orgânica do município que pretende mudar o artigo 240 no capítulo que trata da instalação de usinas termoelétricas aqui na cidade. E aí eu gostaria de perguntar para o presidente da Câmara, para o vereador Robertinho, como é que isso está na Câmara, assim, legalmente, como é que isso está dentro da Câmara, isso já foi lido, isso tem um prazo para ser votado, como é que está isso lá hoje? O projeto está em tramitação, né? Já venceram
já venceu os prazos de emendas, só que nós estamos também agora em recesso. Nós voltaremos agora no dia 3 de agosto, mas ainda depois também tem os pareceres ainda da Comissão de Justiça, Economia e Meio Ambiente, né? Para poder dar seus pareceres ainda, então, aí depois dos pareceres todos aí pronto, o prazo de emenda já venceu, aí o projeto, de fato, ele estará apto para colocar em pauta para a votação, daí nesse caso, depois desses trâmites, tudo, quando for terminado, correção aí dessas comissões que eu falei, que é Justiça, Economia e Meio Ambiente, derem os seus pareceres. Hoje a Comissão de Meio Ambiente é composta por quem? Se lembra de cabeça, Robertinho? Eu não me lembro todos dos vereadores, geralmente são por 4 elementos, né? Eu não negócio de cabeça, não me lembro o nome dos vereadores todos, mas eu sei que são por essas 3 comissões que ainda precisa então de dar os seus pareceres para poder aí eu de fato o projeto estar apto para plenário para poder então ir para a votação. Né? Isso aí você tem um prazo, tem uma ideia de quanto mais ou menos isso deve levar? Acredito Porque as comissões começam a trabalhar depois da volta do recesso parlamentar. Acredito eu que esse projeto ele deve estar para votação lá para o dia 10 por aí do mês que vem, acredito eu. Já de agosto, pronto para poder de fato ser submetido ao plenário. Ao plenário e aí, logicamente, para a votação, né? Entendi. A votação. Marcelo Manara, e aí? Por que São José quer mudar a lei orgânica do município? Qual é a intenção? Né? Vamos lembrar um pouquinho, na década de 90, no início da década de 90, que entrou esse artigo na lei orgânica do município porque tinha-se uma ameaça da instalação de uma usina termoelétrica em São José, uma usina que ia gerar 500 megawatts, se não me engano era uma proposta do próprio governo do estado, que queria instalar aqui em São José dos Campos uma usina de 500 megawatts. Na época foi uma mobilização muito grande dos ambientalistas diesel, né? Aqui na cidade. Oi? Era diesel? Eu não me lembro, né? Acho que era uma usina diesel, se não me engano, para geração de energia. E aí houve uma grande mobilização aqui na cidade, assim, nós nos reunimos aqui na cidade, fizemos passeata aqui, fomos fazer passeata lá em São Paulo, na Avenida Paulista, na frente do prédio da Fiesp. Foi um grande movimento e por conta dessa movimentação toda do início dos anos 90, a lei orgânica do município trouxe esse artigo 240 que vetava a instalação de usinas termoelétricas no município. Esse foi o histórico da lei orgânica ter isso aí. Depois, em 2002, quando nós enfrentamos aquele momento, acho que foi o primeiro apagão, a primeira crise que nós tivemos de geração de energia, foi na época do governo do Fernando Henrique Cardoso. Né? A gente teve aí, se não me engano, 2 verões sucessivos aí com pouca chuva, invernos muito secos, e os reservatórios abaixaram bastante de nível, e nós tivemos que fazer racionamento de água, racionamento de energia, todo mundo foi obrigado a fazer racionamento de energia, e por conta disso a Embraer, que tinha uma série de compromissos no exterior, né, também foi obrigada a fazer racionamento de energia. Inclusive eu tenho uma participação minha na TV Vanguarda junto com o prefeito Emanuel na época, né, porque o Emanuel mandou um projeto de emenda na lei orgânica também, da mesma forma como está acontecendo agora, por causa desse problema. Enfim, no meio daquela discussão toda, a Embraer tinha necessidade de botar uma usina termoelétrica lá de pelo menos 10 megawatts para autogeração, isso é para a geração dela própria, para ela poder cumprir os seus compromissos internacionais. Enfim, a lei orgânica foi mudada naquele momento, permitindo até 10 megawatts, usinas com gás natural, né, que é bem menos poluente que óleo, diesel, carvão, etc. E naquela época houve a primeira modificação da lei orgânica do município. Enfim, depois daquilo, nenhuma empresa se utilizou dessa emenda na lei orgânica, porque nenhuma empresa, nem mesmo a Embraer, acabaram instalando nenhuma usina termoelétrica, e a lei orgânica está aí com essa modificação, mas desde então nenhuma empresa instalou nenhuma usina termoelétrica na cidade. Nós temos uma usina instalada no município, que fica dentro da Revap, né, que é para autogeração também, a Revap utiliza lá para autogeração de energia, para os processos dela industriais. Que é gás e refino, né? Não é o gás natural, é o gás e refino de 76 megawatts. E aí, agora a gente voltou com essa proposta hoje do governo de mudar a lei orgânica novamente aí para permitir a instalação de usinas termoelétricas aqui no município. E aí a pergunta
para o Marcelo. Por quê? Né? Por que a Prefeitura está fazendo essa proposta hoje para a mudança da lei orgânica? Então, André, acompanhando o seu raciocínio aí, né, que você colocou bem a régua do tempo, né, essa régua do tempo é importante para esse debate. Porque em 1990, né, você participou desse movimento, a gente lembra bem, né, do que resultou, nós tínhamos tão somente poucas opções de tipos de insumos para geração de energia à base de termoelétrica, né? Então era ou a carvão ou a diesel, e são realmente muito diferentes em termos da geração de poluentes e emissões. E aí, como você bem citou, 2002, né, teve a mudança da lei orgânica acompanhando o grande apagão que ocorreu. E aí, só me permita uma correção, muitas empresas procuraram ter as suas próprias termoelétricas. É que a gente esquece que o gerador é uma pequena usina termoelétrica. Sim. O gerador de energia. Isso, Esses geradores gerador a de diesel energia, que tem aí isso. nos hospitais, nos Isso. shoppings, Então, etc. shopping center, supermercado, hospitais, clínicas, hoje, mais recentemente, grandes restaurantes, né? Você sai ali posso fazer uma publicidade? Não pode citar o nome. Ali no Aquários tem o Golden, é um grande restaurante. Quando você faz o contorno ali no estacionamento, você vê o gerador ali. Tá. Ali na Avenida Cassiano Ricardo tem mais 2 estabelecimentos comerciais, que eu não sei o nome agora, mas que trabalham com açougue. Susto. Achei que tinha caído o teto aqui. Tudo bem? Posso continuar? Caiu o teto aqui? Oi? Pode falar. Oi? Se aconteceu alguma coisa na técnica aqui, tá ouvindo? Pode continuar, Marcelo. Não, mas acho que o microfone não... Acho que é o microfone que deu problema. O microfone deu um probleminha técnico aqui. O grande Jefferson aqui já está resolvendo. Tá voltando. Obrigado. Eu acho que houve uma falta, um excesso de energia agora aqui. Mas voltando então, aí muitas unidades, né? Hoje nós temos cadastradas aí por volta de 19 estabelecimentos, mas seguramente tem muito mais, né? Porque o mercado do gerador, ele se estabeleceu exatamente em resposta ao apagão, porque um supermercado, com a iminência de um apagão, ela vai buscar garantir, né, a sua viabilidade para não ter grandes prejuízos. Não sei se o Robertinho tem lá na padaria, né, gerador, mas assim Já usei várias vezes. Então, essa... Gerador a diesel também? A diesel. 1 megawatt? Aquele menor. Tá. Então, essa expectativa, e aí é importante a gente considerar também nessa régua do tempo, que a necessidade de modernização da lei orgânica, como houve do período de 1990 para 2002, diante de um cenário crítico de abastecimento de energia, que é um fator primordial, não é somente para o abastecimento do setor produtivo, desencadeia uma expectativa muito grande na manutenção de empregos. Porque se uma Embraer não consegue atender um contrato de avião, ela dispensa funcionários, ela tem uma série de prejuízos com graves reflexos na economia, na vida socioeconômica da cidade. Então, nós estamos agora caminhando aí de 2002 para 2021, são quase 20 anos, em que é necessário essa modernização, porque nós estamos num quadro de recorrência do déficit hídrico desses reservatórios. Então, nós já dissemos aqui, o André, você já ouvi em outras manifestações falando do prejuízo que o desmatamento da Amazônia traz, os rios voadores e tal. Então, isso daí é um reflexo. Nós não conseguimos mais reabastecer os nossos reservatórios na velocidade e na quantidade necessária para que a geração de energia à base de hidrelétrica tenha aquela suficiência e garantia da segurança energética para a sociedade brasileira. Então, nós despencamos de um quadro de mais de 80% do aporte da energia garantida por hidrelétricas, hoje para não mais de 60 e pouco por cento. E esse cenário, ele se agrava se nós pensarmos que em 1990, quando você chegou na sua casa, depois dessas mobilizações na Avenida Paulista, certamente você foi no seu quarto e o seu quarto tinha uma tomada. Era o modelo construtivo na época.
Cada ambiente tinha uma tomada. Era uma sociedade que dependia da energia, mas não como agora. Então nós estamos numa transformação contínua de uma sociedade demandante, de um modelo de vida, melhor dizendo, demandante de aporte de energia para a sua vida, né? Então, quando teve Itaipu, e só me desculpa, André, de alongar nessa regra do tempo. Não tem problema, não tem problema. Quando nós conquistamos, né, o brasileiro conquistou Itaipu, né, foi uma coisa de orgulho nacional, né, maior usina hidrelétrica no mundo. Isso colocou no imaginário do brasileiro que nunca mais nós teríamos problemas de energia. De certa forma, isso rebateu dessa maneira, né? Então, passados tanto tempo, né, dessa dependência da energia hidrelétrica, hoje nós vemos uma sociedade baseada no fornecimento, no aporte de energia, quanto mais para a expectativa futura que nós temos, um futuro de curto prazo, e depois a gente entra melhor nesse assunto, que é a transformação, inclusive, do modal de mobilidade das cidades, que será, né, inexoravelmente, irremediavelmente, a base de mobilidade elétrica. São José é um expoente disso no cenário brasileiro. E dentro de casa também nós necessitamos desse aporte. Então nós temos menos oferta, menos garantia, menos segurança energética por parte de hidrelétrica, e nós temos uma sociedade cada vez mais demandante pelo modelo de vida de energia. Esse distanciamento de uma realidade, né, entre duas realidades, é que nós precisamos suprir com a modernização da lei orgânica nesse artigo, porque, só para finalizar essa introdução, também de 2002 para 2021, nós tivemos uma série de mudanças no sistema elétrico nacional. Então, teve o advento da geração distribuída, do mercado livre. Hoje, se você quiser gerar energia na sua máquina de lavar roupa e vender para a rede, você pode fazer isso, né? Então, isso abre um outro nicho também de expectativas. É a geração distribuída, né? A geração distribuída. Também a cautela, né, da legislação ambiental. Nós tivemos todas as duas resoluções CONAMA, a 382 e a 491, a 382 em 2006 e a 491 em 2018, né, que tratam especificamente dos limites das emissões de fontes fixas, né, e a de 2018 de padrões de qualidade do ar, né. Eu estive lá até no CONAMA, nesse grupo técnico de revisão da 0390, e, junto a isso, nós tivemos o próprio decreto estadual, o decreto paulista de 2013, que trouxe os padrões de emissões da Organização Mundial da Saúde como metas, né, para serem atendidas pelos municípios. Então, todo esse cenário de transformação culminou no quê? Na chegada de um outro insumo, que não existia em 1990. O Gastal e o Campinas Rio, oferecendo os gasodutos, né, que passam aqui pela região. O gasoduto oferecendo, né, o duto de gás oferecendo o gás natural, que é esse insumo de menor impacto e considerado como energia de transição entre a fóssil não renovável e a energia limpa, né? E depois a gente discute melhor sobre isso. Mas só para fechar, então, essa questão da régua do tempo aí, é importante que nós, de tempos em tempos, possamos modernizar essa leitura, porque aconteceu uma coisa, só para finalizar mesmo. Em 1990, quando você esteve na prefeitura com o Emanuel, você desceu do carro e foi embora numa Caravan 6 cilindros. Hoje você pode ir lá, conversar com o Felício e descer e ir embora no carro elétrico. O que aconteceu de 1990 para cá se chama tecnologia. E é isso também que nós precisamos trazer nessa proposta de modernização do artigo 240. O carro elétrico ele não está hoje tão disponível assim, né? O carro elétrico hoje, o valor dele de mercado está uma coisa absurda, tanto é que está assim, ele não consegue entrar no mercado só para as pessoas que realmente têm um poder aquisitivo bastante elevado. Mas é uma questão de pequenos ajustes de tempo. A gente faz fé aí que realmente a gente consiga, né, implementar os veículos, né, de propulsão elétrica aí, para que a gente realmente tenha um volume bem menor de emissões. Apesar de que essa discussão de energia hídrica ser uma energia mais limpa é bastante questionável também, tem emissões, né? Porque cada vez que você faz a submersão de uma área florestada que tem
árvores, que tem vegetação, que tem uma série de coisas, aquela decomposição do material dentro da água provoca o gás metano. E o gás metano é 21 vezes mais reativo do que o gás carbônico para provocar aquecimento global. Então, assim, nem mesmo as hidrelétricas estão aí tão limpas assim. Ela é uma forma de geração de energia que não emite gás e tudo mais, mas o lago, para você ter uma hidrelétrica, emite bastante gás de efeito estufa também. Fora o impacto socioeconômico que nunca foi pago. Exatamente, né? Que é deslocamento de famílias, de comunidades. Já dizia o movimento dos impactados e barragens. Né? Exatamente, exatamente. Então, assim, toda forma de geração de energia tem um impacto. Quer falar, vereador? Pode falar. Então, eu estou vendo que vocês falam da parte, lógico, da parte técnica, né? Vocês dois são dessa praia de vocês. E nós estamos na histórica também, que nós somos velhinhos. Nós somos velhinhos também. Conhece, do meio ambiente, conhece. Então, mas a gente começa um pouco a se inteirar do assunto, né? Dar uma lida também. É um tema muito interessante e bacana, viu? Bacana e interessante. Eu estava dando alguma observada, até mesmo porque é um projeto que eu acho que vai ter já está sendo uma certa repercussão normal, acho que é normal, né, nesse sentido, mas vale ressaltar que a própria normativa brasileira, pelo que eu tenho dado uma lida, né, ela já avançou bastante, né, e a legislação nossa, de fato, do município, que está, de fato, atrasada, que precisa atualizar. Atualizar, lógico, diferente, de 1990 para agora, né? Quanta coisa mudou, né? Quanta coisa mudou. Já tivemos aí, como vocês mesmos já falaram, já tivemos um apagão na época do Fernando Henrique Cardoso. O país nosso é um país que vive muito da questão das barragens, né? Aí do nível dos rios. Hoje nós temos já a energia eólica, a solar, que tudo já vem para somar e ajudar. Lógico, eu acho que e tudo muito bem analisado, com a modernização de hoje. A termoelétrica é uma coisa, é mais um instrumento que vem para ajudar, né, para somar. Porque nós tivemos agora, foi esse ano, né, um nível muito baixo aí dos rios, né, mais teve baixo agora, mês de maio. Estamos vivendo, né? Parece que a tendência... recorde histórico nacional em 91 anos. Então, parece que a tendência é difícil voltar, o que é normal nos níveis, né, ainda é difícil. Então, precisa de fato, eu acho que buscar de fato mecanismo que possa somar, né, somar para ajudar. Até mesmo porque se fala muito dessa questão de termoelétrica, mas isso aí é uma coisa que existe no mundo, né? No mundo, não é aqui, é no Brasil, que tem que ter, lógico, de uma maneira, né, usando as tecnologias, acho que mais avançada possível que tiver. Lógico, ninguém aqui é louco, né, de querer fazer algo que venha aqui poluir a nossa cidade, o nosso país. O problema é que é necessidade, como foi falado aqui, necessidade. Nós temos agora, né, temos aí o VLP que está vindo, que é 100% elétrico, temos ainda a frota da Guarda Municipal também, que também é elétrica, enfim, começa já a ter algo diferente. A própria indústria, por exemplo, que vem se instalar na cidade, uma indústria grande, precisa saber de fato como é a questão aqui se a cidade tem esse suporte, né, suporte para poder realmente atender a demanda, né, da necessidade de uma empresa. Então, e outra coisa também vai gerar, sim, ajuda, vai gerar imposto para a cidade, né, emprego para a cidade, e vai somar para que a cidade não corra nenhum risco de no futuro vir aí uma falta de energia. Eu estava dando uma olhada, uma lida, mas é um projeto bacana, um tema interessante, mas que eu vejo a necessidade, não só nossa cidade, eu acho que é a necessidade do nosso país, né, de ter também aí, que isso é uma coisa que a nível nacional já existe, que são as termoelétricas. Lógico, tem que ser discutida e feito da melhor maneira possível, usando as novas tecnologias. É isso que eu avalio, viu, secretário? Porque assim, o debate está começando, né? Acho que o debate está começando. Eu acho que, assim, inclusive, se eu não me engano, o próprio Poder Público queria fazer algumas alterações na proposta que foi encaminhada para a Câmara, dos vereadores. Eu não estou acompanhando, não acompanhei a última reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente, mas o assunto foi esse, né? Eu estava aqui no programa, inclusive. O Jefferson, que é vice-presidente do Conselho, estava aqui no programa, e eu recebi também a doutora Luciana, quer dizer, recebi não, né? A doutora Luciana Gatti, que é pesquisadora do INPE, que é química, sobre qualidade do ar, e ela faz um trabalho bastante interessante lá na região amazônica.
sobre a questão do desmatamento, sobre a questão da floresta ser um dos emissores de gás carbônico na atmosfera. A floresta antes ela tinha uma função muito mais de sequestrar o gás carbônico da atmosfera. Hoje a floresta amazônica ela joga muito mais gás carbônico na atmosfera do que realmente ela consegue recolher. Então a floresta, infelizmente, aquele grande papel importante que ela fazia no passado, ela está deixando de fazer. Ela é uma das grandes emissoras de gás carbônico na atmosfera, porque principalmente por causa das queimadas e do desmatamento que acontece. O desmatamento, você derrubou as árvores, você tem o apodrecimento daquela madeira, a decomposição daquela madeira, emite gás metano na atmosfera, que é um gás causador de efeito estufa. Você tem as queimadas que acontecem depois do desmatamento, que também jogam aí toneladas de gás carbônico na atmosfera. Então, nesse balanço de gás carbônico da atmosfera, infelizmente, o trabalho que ela divulgou na semana passada, inclusive, antes do programa, foi na quarta-feira da semana passada, saiu na revista Nature, né, que é uma publicação britânica, uma das mais respeitadas no mundo, da doutora Luciana Gatti. Aliás, a gente tem aí, né, o Jefferson, a doutora Luciana Gatti, eu fiz uma pergunta para ela que até vou repetir para você, que eu estou com o anuário energético aqui por município aqui da Secretaria Estadual, e aí eu fiz uma pergunta para ela, vamos ver só a consideração que a doutora Luciana fez aqui no programa, você pode soltar aí. Você, Jó, pela sua experiência também nessa área de energia, você tem noção hoje do gasto energético ou da demanda de energia que a cidade de São José tem para que justifique, né, essa proposta de instalação de termoelétrica na cidade para suprir essa demanda de energia? Você teria esse dado? Se não tiver, não tem problema. Isso aí eu vou buscar depois. Olha, eu não tenho de cabeça aqui. Eu fui verificar isso, né? Eu peguei os relatórios, eu fui verificar isso. Mas é assim, não existe a informação do quanto que vai reduzir, se vai deixar a gente numa situação complicada. Número 1. Número 2, a gente poderia estar fazendo uma campanha de instalação de placa solar nas residências, no comércio, né? A gente poderia estar indo atrás de outras alternativas menos nocivas. Sim. Aliás, é nada nocivo, né, a energia solar. Sim. A única coisa é o custo dela hoje para uma pessoa financiar a instalação. Exato. Ela vai sair mais barata ao longo do tempo, mas demora. Então, assim, que solução, por exemplo, vamos pensar no Brasil inteiro. Com certeza o BNDES vai financiar a construção de termoelétrica. É um absurdo colocar dinheiro público para financiar algo que daqui talvez 5 anos o mundo nos obriga a parar de usar. Porque, veja, hoje essa coisa está voluntária. Mas vamos imaginar, nós estamos indo para uma emergência climática. Vamos supor que a gente tenha um acordo global onde todo mundo está obrigado a reduzir X. E aí, a gente está investindo um monte em construir um parque de termoelétrica e vamos ter que abandonar. Então, por que a gente não gasta esse dinheiro hoje em construir parques de energia eólica, de energia solar? Não é inteligente investir em termoelétrica hoje. Nós vamos ter que parar amanhã. Isso é certeza. Que data é esse amanhã? Eu não sei se é 5 anos, se é 10 anos, mas investir recurso brasileiro para termoelétrica hoje não é esperto. Então, a doutora Luciana fez essa colocação e aí eu fui dar uma levantada lá no anuário energético, né? E tem lá da parte de energia elétrica, assim temos a energia elétrica, os municípios com maior participação no consumo estadual foram a cidade de São Paulo, obviamente, com 27,51 terawatts, Alumínio, que é o nome de uma cidade. Que é uma usina. Que é praticamente uma usina, né? Com 3,73 terawatts. Aí você tem Campinas, você tem Guarulhos, você tem Santo André, que são os grandes consumidores de energia hoje aqui no estado, né? Então, no somatório dos 15 maiores consumidores de energia, nessa tabela, foi de 60 terawatts, né, de consumo, correspondente a 45% total do estado de São Paulo. Esses municípios correspondem a 45% do total de energia no estado. Aí a pergunta que eu fiz para ela, eu faço para você. São José hoje tem déficit de energia para ter que instalar uma usina termoelétrica ou é uma oportunidade de negócio instalar uma termoelétrica no município? Não, André, eu diria que não é nenhuma coisa nem outra, né? São José não tem um déficit, quer dizer,
Nós estamos aí, até usando uma expressão que a doutora utilizou, né, a relação entre emergência climática, que ela mesma coloca, né, que nessa questão de tempo ainda não se sabe quando, mas com certeza virá. Nós estamos numa escala de tempo muito mais reduzida com relação à emergência energética, né? Então, a questão não é uma termoelétrica para atendimento de uma crise energética de São José dos Campos. Mas São José dos Campos é uma cidade, é uma capital regional. É uma cidade que ela respira tecnologia, que ela é a 4ª cidade mais atrativa da América Latina, isso dados divulgados por revistas especializadas aí a semana retrasada, né? Se repete um quadro, né, vereador, já de como cidade mais atrativa, uma das top mais atrativas aí da América Latina, e com uma seguinte característica: nós temos, dentro dessa atratividade, uma chegada de grandes demandantes por energia, né? Então, vou usar um exemplo, né? Uma cidade tecnológica como São José dos Campos, ela vem investimentos interessantes, pesados, geradores de arrecadação, como data center. Um data center exige da sua instalação no mínimo 5 mega de cabo para chegar na empresa, né? Né? Então, a característica, o perfil, se nós estamos falando aí um parque tecnológico dos mais pujantes do mundo, que é o Parque Tecnológico de São José dos Campos, ele define inovações em tecnologia, como, por exemplo, a busca da indústria 4.0. Essa indústria 4.0 só pode acontecer se tiver uma coisa que se chama segurança energética. Então, como gestores e como preocupados, né, nesse cenário de mais curto prazo, que é a emergência climática, né, desqualificando a preocupação da emergência climática, que é uma coisa absurda, a nossa preocupação para o mundo todo, mas nós temos de mais curto prazo que enfrentar essa emergência energética que já está anunciada, né? Então, nós estamos falando aqui, em 91 anos, é a pior seca que nós estamos enfrentando no cenário brasileiro. Nós saímos da maior seca histórica do estado de São Paulo em 2015. Então, em 6 anos se repete um cenário de colapso de abastecimento energético. Então, como gestores, nós temos que pensar isso. Como cidade capital regional, como cidade de tecnologia, nós temos que garantir, nós temos que oferecer qualidade de vida, segurança alimentar, segurança hídrica e segurança energética como pilares de uma cidade atrativa de investimentos para poder sair da crise, sair da pandemia, gerando emprego e renda. Então, é nesse contexto, não é que a cidade de São José tem déficit de oferta de energia, é que nós temos que oferecer a segurança energética como um dos pilares para o desenvolvimento, inclusive tecnológico, do modelo de vida moderno. Mas só, secretário, mas pode vir a ter, né? No futuro, né? Ninguém sabe. Então, né? você tem como gestor, né, vereador? Como gestor, você tem que antecipar problemas. Já. E o problema da déficit hídrico já está anunciado. Os reservatórios, eu trabalhei 13 anos na CESP, os reservatórios nunca estiveram com um período de recorrência tão secos. E outra coisa também, vou dar um exemplo aqui, aqui na Câmara, nós fizemos também aqui a energia solar. Nós colocamos também ali para poder ter painéis fotovoltaicos aí. Colocamos também para poder ter um custo bem baixo de energia e também, se possível, gerar energia, né? Como também ouvi a doutora falando ali, né? Para as residências fazerem isso aí, sim, de fato, o custo ele é bem alto fazer. Ele não vai conseguir fazer isso. Sim. Tudo bem que você tem a economia de energia até 100%, mas ninguém tem o dinheiro para investir agora. Então é difícil toda a residência fazer, todo o comércio fazer. E até sobre isso, eu tive, por exemplo, o orçamento da minha padaria, eu não fiz. Eu tinha um orçamento para fazer, não fiz porque realmente é um valor alto. Então, para você tirar o investimento já o meu irmão fez no mercado dele. Ele fez no mercado dele. Resultado muito positivo. Ele fez, então, lógico, que hoje a lei já permite, né? Você gerar sua própria energia, né? Então, bacana. Mas não é todos que podem fazer. Então, acho que tem que realmente se preparar. A cidade tem que se preparar. Com certeza. Bom, este programa tem o apoio e oferecimento do Grupo Dutrafé, um novo conceito
em resíduos, né? O grupo do Ultrafer que presta serviço de gestão de resíduos industriais, com uma forte atuação nas empresas do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, abrangendo também sistemas corporativos em todo o Brasil. Grupo do Ultrafer, um novo conceito em gestão de resíduos sólidos. Ia falar, Manara? Pode falar. Está aproveitando o que a doutora comentou, né, com relação a isso, que o vereador também abordou, das campanhas para instalação de energia fotovoltaica. Então, nós temos boas informações, né, inclusive para a própria pesquisadora, porque, assim, desde o plano diretor e no zoneamento, e agora, fechando o Código de Obras, São José é a primeira cidade que coloca em política pública do seu ambiente construtivo os incentivos e alavancagens para a geração de energia fotovoltaica, e não somente isso, né? Então nós temos, dentro do plano diretor, quando agora São José trouxe a outorga onerosa pelo direito de construir, nós criamos, André, um instrumento que se chama fator de sustentabilidade no desconto da outorga onerosa. Isso abarca... Explica para o nosso ouvinte o que é uma outorga onerosa. A outorga onerosa é o seguinte, todo mundo tem o direito de construir até um sobrado. Se eu quero construir, o zoneamento permitir, eu não quero um sobrado, eu quero construir um prédio de 8 andares, aquela diferença entre um sobrado e os outros 6 andares, eu tenho que pagar uma taxa de uso, né, desse espaço pelo direito de construir. Todo mundo tem o direito de construir um sobrado. Acima disso, é pago um valor, né? É um mecanismo isso de planejamento urbano adotado em muitas cidades, tal. São José estava já maduro para adotar, e nós criamos em cima disso o fator de sustentabilidade, que é o quê? Eu vou construir o prédio ali naquele bairro, eu olho do lado do meu prédio, né, do prédio que eu vou construir, tem um córrego de margens degradadas, um ambiente degradado, eu posso falar para a prefeitura, olha, vocês me dão um desconto aqui na outorga onerosa, porque eu vou reurbanizar, vou melhorar a qualidade desse córrego urbano aqui no trecho que está passando aqui na quadra do meu edifício. Ou então, eu vou colocar célula fotovoltaica para gerar energia, vou fazer captação de água de chuva, eu vou investir na praça que está... É um rol de benefícios sociais e ambientais que ele pode oferecer como fator de sustentabilidade. Depende das condições, ele chega até a zerar a outorga onerosa, né? Então, isso é um mecanismo extremamente inteligente que atende ao que a pesquisadora colocou, que o município deveria investir em campanhas, né, de aumento de uso desses instrumentos de autogeração de energia. Então, nós já fizemos no plano diretor, no zoneamento e no Código de Obras agora, vem uma tabela toda, né, que a pessoa que adota esses conceitos de construção sustentável, ela passa na frente, inclusive, de análise dos outros que apresentaram propostas sem contemplar esse tipo de uso. Está na avaliação dos projetos hoje que são encaminhados. Então, a sustentabilidade hoje, célula fotovoltaica e autogeração é uma delas, mas também microdrenagem urbana, investimentos em requalificação, melhoria, como eu disse, de córregos, hoje fazem parte da política pública do ambiente construído na cidade de São José. Interessante. Isso está tornando, só complementar, isso está tornando, eu tenho recebido muitas e muitas e muitas empresas que estão querendo mudar sua sede para São José dos Campos, porque está entendendo que São José vai ser uma grande explosão benéfica nesse sentido do mercado da energia fotovoltaica. Vereador, tem muitas opções, né? Compensação. E aí vai baratear o custo também, né, vereador? Acho que você vai conseguir colocar lá na padoca, viu? Sim. Importante. Fazer o pão na chapa sustentável. Importante. Seria ótimo. Bom, eu conversei essa semana com o Wilson Cabral, professor do ITA, né, que inclusive faz parte do movimento ambiental aqui do município, e junto com outros ambientalistas aqui do município tem se colocado bastante crítico a essa proposta da prefeitura. Inclusive ele levantou no meu passado, né, quando eu estive na Secretaria de Meio Ambiente, que eu fui favorável à instalação de usina termoelétrica, falou, olha, Wilson, eu na verdade na época não era que eu era favorável à instalação de usina termoelétrica, eu queria dar realmente uma solução para o aterro sanitário, porque o aterro sanitário de São José está com sobrevida, né? Ele está com alteamento, ele está com sobrevida, ele já não tem mais área para crescer, e São José não tem mais para onde levar resíduos.
E quando terminar o aterro sanitário de São José dos Campos, os resíduos vão ter que sair passeando pela Dutra, né, ou pela Tamoios para levar para Jambeiro, para levar para Tremembé, para levar para aterros licenciados. Então, assim, na época, quando eu defendi, né, a mudança da lei para a instalação, eu falava assim da questão do resíduo. A minha preocupação era o aterro sanitário. Então, nesse debate, aí o Wilson acabou me mandando aqui até por mensagem de WhatsApp, ele me mandou alguns questionamentos que eu queria colocar aqui, Marcelo. Dentre elas, qual a base técnica, entre parênteses, saturação da poluição, impactos na saúde, etc., utilizada pela Prefeitura para permitir a inserção de novas fontes poluentes? Por que a pressa na alteração da lei orgânica do município? Né? Aí ele coloca aqui que a segunda dose da vacina está chegando e qualquer termoelétrica levará pelo menos 3 anos para completar, né? 3 anos de obra, acho que eu estou entendendo isso. Não é o caso de lançar a discussão e postergar a decisão de mudar a lei orgânica? Todos os estudos, inclusive alguns que estamos concluindo sobre dispersão atmosférica em São José dos Campos, apontam riscos associados à inserção de novas fontes poluentes. Aí eu pedi para ele, mas qual é, né? Porque assim, essa coisa de falar, tem estudos, tem isso, tem aquilo e tudo mais, em época de fake news, o que tem de estudo fake por aí, aí eu perguntei, Wilson, quem que está fazendo? Porque como ele colocou, todos os estudos, inclusive, que nós estamos concluindo, né, sobre a dispersão atmosférica de São José, daí ele falou que quem está desenvolvendo esse estudo é o Núcleo de Estudos de Infraestrutura, Ambiente e Sustentabilidade, o NINFA, que fica lá no ITA também, que está desenvolvendo esse estudo sobre dispersão atmosférica. Enfim, você pegou todas as perguntas, preciso repetir ou está tranquilo? Não, vamos lá. Primeiro, assim, muito oportuna a colocação do professor Wilson para a gente esclarecer alguns pontos, né? Que inclusive na reunião do Coman, como presidente do Coman, fiz questão de esclarecer como premissa, né? Que, primeiro, né, quando ele fala de várias fontes, né, está se permitindo várias fontes, há uma compreensão, por isso que nós vamos fazer, né, a proposta desse ajuste para tornar explícito que não se, em momento nenhum, se fala na queima do lixo, né? Porque alguns alegaram isso. A prefeitura quer queimar lixo também, vai queimar lixo, inclusive a manifestação da OAB, através da doutora Fernanda Fowler, foi muito incisiva nisso, né, que seria um retrocesso, uma questão de impacto ambiental e tal. Então, não se pretende queimar lixo, nós vamos deixar isso explícito. Também não se permite, não se pretende abrir a geração de termoelétrica a carvão e a diesel, que foi o mote em 1990, mesmo com o avanço tecnológico, elas continuam, sim, sendo muito mais poluentes do que o gás natural. Elas não se enquadram naquilo que é definido na Política Nacional de Energia, publicada esse ano, e aí eu já cito uma fonte, para não deixar também informações ao Léo aí de fake news, o gás natural é uma energia de transição, né? De transição para esse modelo de energia descarbonizada, não fóssil, né? Porque o gás natural ele é um combustível fóssil, né, que também não é renovável, né? Porque você extrai o gás. Porque hoje, né, infelizmente, ainda nós não atingimos e não tem um cenário de curto e médio prazo para que a gente possa atingir, por exemplo, a geração de energia eólica, energia solar, que seja despachável, que seja armazenável, né? Então é uma energia prontamente disponível para a sua casa que você está gerando ali, né? Então você não tem condição de ter uma energia segura baseada exclusivamente nessas fontes não poluentes, né? Então a possibilidade de você ter o atendimento pleno da dinâmica de uma cidade à base de energia fotovoltaica ainda não está nesse momento tecnológico, não é para São José dos Campos, é para a humanidade, né? Então é necessário também, então só esclarecendo que em momento algum estamos falando de alterar a lei para poder queimar lixo ou gerar energia com carvão e diesel. E também é importante, né, nesse contexto, né, e como você fala de quais os parâmetros o professor pergunta, é baseado no relatório atualizado em maio de 2021, né, que se chama Estudo Técnico para Avaliar e Propor Prazo para o Início da Vigência da Meta Intermediária M2, de acordo com o artigo 8º do Decreto Estadual Paulista de 2013, o relatório feito pela CETESB. Que é o que é M2? O que eu vou explicar aqui, né?
e foi convalidado pelo CONSEMA na reunião de 19 de maio de 2021. Então, eu estou falando de dados oficiais e extremamente atuais, né? Então, quando você olha o quadro desse estudo, né? Então, você olha para material particulado, que é que é a fuligem, né? Aquele material que impregna no pulmão e que causa uma série de problemas aí de saúde Aquela pública. fumaça visível, né, que a gente vê. Isso. Né? Então, esse material particulado, São José de 2013, quando a série histórica, porque a lei, o decreto é de 2013, então a série começa em 2013. 2013 a 2019, São José está como M3. Isso daí, dados baseados em parâmetros da Organização Mundial da Saúde, que estabelece maior que M1, M2, M3 e meta final. Então, o M3 é quase o estágio de excelência, né? Então, eu fico até espantado, e alguns ambientalistas apontam como se estivéssemos numa situação de qualidade do ar de Cubatão da década de 80. Não é a qualidade do ar de São Paulo. Em que pese ter a refinaria, temos problemas como toda média e grande cidade. Via Dutra. A Via Dutra é a maior fonte de poluição. Né? Sim. E não, né, Você teve acesso ao inventário de fontes poluentes, ou Manara, que foi deixado em 2012, que deu início ao estudo, e ficou para ser concluído em Inclusive, 2013? Nós levantamos um estudo agora de 2014, eu não me lembro agora o autor, que faz essa análise e chega a essa conclusão do quanto que a Dutra é a grande contribuidora do material particulado, em 2014. Foi o Antônio Carlos Cortes Mauro, que é o funcionário da prefeitura, que acho que hoje está trabalhando na assessoria de Câmara do vereador Calazan, se eu não me engano. O Cortes está trabalhando com ele. O Cortes fez um trabalho dele de mestrado, doutorado, não me recordo, sobre a questão como essa poluição afeta a saúde das pessoas aqui. Foi através da divisão dele na Secretaria de Meio Ambiente que foi feito esse inventário das fontes poluentes. Então, assim, e ozônio, que é o que foi comentado, inclusive, na reunião do Coman, que São José é uma zona saturada de ozônio e tal, né? Nós temos problemas com alguns picos diários, né? Então, um certo número de dias ao longo do ano em que o problema se agrava ou não se agrava. Mas na média, né, também de 2013, aqui eu estou falando dados da CETESB, da publicação de maio de 2021, convalidado pelo CONSEMA nesse mesmo mês desse ano. Coloca São José dos Campos com um quadro muito grave em 2013, que era maior que M1. 2016 ele já era M2. E agora, no último ciclo avaliado, 2016 a 2018, publicado 2019, nós atingimos também o M3 em termos de ozônio, né? E isso, somente Santos, né, que tem a vantagem de ter a questão marítima, 200 marítimo e tal, de 20 e poucas regiões administrativas aqui em que a CETESB faz esse monitoramento, somente Santos atingiu a meta final da Organização Mundial da Saúde. Só que São José dos Campos está entre as 9 que atingiram o M3. Né? Tem várias regiões aqui ainda MU, como, por exemplo, Campinas. Campinas está num quadro grave, maior que M1. Jundiaí. Jundiaí é bastante grave. Paulínia, que, né, também tem uma refinaria. E são cidades muito próximas, a Campinas, Jundiaí, São Bernardo do Paulínia. Campo, Santo André, São Caetano do Sul e a própria capital São Paulo. Então nós estamos muito distantes da realidade mensurado por dados oficiais da CETESB, né? Então é nisso que nós nos pautamos. Quantas estações de medição hoje tem da CETESB aqui em São José? Tem 3 estações e eles colhem... 2 CETESB e uma dentro da refinaria, né? Tá. E aí, André, importante também, em atenção à colocação do professor Wilson, a questão da pressa, né? Que ele falou da pressa, da mudança da lei orgânica. Também em razão ao que a pesquisadora, a doutora Fabiana... Luciana Gatti. Luciana Gatti comenta, São José tem feito uma tarefa de casa muito importante e que se sobressai no cenário brasileiro. Então nós estamos aí em construção, né, vereador, do VLP, que é um transporte de massa exclusivamente elétrico,
uma das 100%. inovações no cenário latino-americano que vai revolucionar a mobilidade em São José. Mas não somente isso, André, você também participou ativamente, eu lembro de encontrar contigo lá no Shopping Colinas, você colhendo abaixo-assinado da questão da lei da ciclovia, que era obrigado a fazer, né? Sim. Então, São José, 1999. nós pegamos no final de 2016, quando nós entramos em 2017, nós pegamos São José dos Campos com 70 e poucos quilômetros de ciclovias. Hoje nós estamos com mais de 154 quilômetros implantados. E isso também é um modal que, além dos vários benefícios da questão da mobilidade cicloviária, também é não poluente, é uma coisa de que opta, a pessoa deixa o carro em casa para ir de bicicleta, ela deixa de poluir. Nós conquistamos importantes referências aí na arborização urbana, como referência por 2 anos seguidos, através do Arbor Day, né? São José dos Campos é referência de 3 cidades no Brasil, São José, Campo Grande e São Carlos, por 2 anos seguidos. A ampliação de praças e espaços, né, parques lineares, tudo isso compõe um cenário de melhor, né, tanto da qualidade de vida, mas de melhoria da qualidade do ar, né? A própria questão da Urban, né, que nós colocamos também como uma justificativa. A Urban, ela queima o metano para evitar que esse metano, como você falou, dos reservatórios, né? Sim. Então o lixo também acumulado no aterro, ele gera esse metano que Ele vai... tem inclusive os flares que faz a queima desse gás Exato. metano Foi de um dentro dos primeiros municípios no país a fazer isso, né? Isso. Então, só que ela já queima aquilo lá. Então, vereador, aquele potencial calorífico que tem ali, já queimando isso, ela não pode, pelo mecanismo, pela restrição hoje, porque não é gás natural, é biogás, é diferente, ela não pode colocar esse equipamento lá e gerar energia. Então, essa modernização também é necessária para que a Urban possa potencializar esse recurso que ela já tem ali. E digo mais, hoje a queima emite certas ainda, né? Emite CO2. Emite coisas... Ele queima o gás metano e emite CO2. Né? Emite. E através do uso, né, do emprego nisso, na geração de energia, dos equipamentos adequados, ela ainda vai emitir menos. Então ela não só vai entrar no GD, na geração distribuída, né, como ela vai emitir menos poluentes. Então também para isso é que é necessária essa modernização. Então, a tarefa de casa de São José está sendo cumprida naquilo que é imediatamente mais importante, é a diminuição, né? E também o modal elétrico, embora você falou que os veículos ainda são muito caros, mas eu entendo que isso está vindo agora a bateria 2.0 à base de grafeno, vai ficar muito mais barata, muito mais leve. Isso daí é questão que a tecnologia vai... É como computador. É igual fotovoltaica. A tecnologia vai resolver isso daí em 5 anos. Né? Então nós vamos ter sim, os nossos filhos vão participar da geração da mobilidade elétrica na cidade. Então aquela maior poluição que esses estudos apontam, que é o problema mais grave, que leva gente para a UBS, para o problema respiratório e tudo mais, essa poluição está sendo atacada e São José dos Campos é referência nacional. Então, a nossa tarefa de casa, como a professora Luciana Gatti comenta, nós estamos fazendo não só nas políticas públicas, né, do desenvolvimento urbano da cidade, mas como na mobilidade e também no incremento da arborização. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui, claro. Como se for do biogás. Hoje ela já vai para os ares mesmo, certo? Certo, já vai. Lógico, precisa investir na casa de filtros, né? Filtros modernos, tecnologia. Quanto mais filtrar isso aí, menos poluente vai ficar o ar. Eu acho que é nisso que tem que ser feito e investir. Investir de fato na tecnologia avançada, utilizar esse biogás que hoje já está indo mesmo, está sendo desperdiçado. Eu acho que isso, e além de fazer gerar energia, eu acho que a próxima saída desse biogás, que eu acho que é onde tem que ficar bem claro, que é investir na tecnologia mais avançada possível para que possa, tiver contaminação de ar o menos possível. Então, acho que dessa forma que eu vejo vocês, né, que são especialistas no assunto, comentarem. Eu vou te responder, que você me perguntou, eu não lembrava de cabeça dos vereadores da comissão. Da comissão. Eu lembrava das Comissão de Meio Ambiente. Então, a Comissão de Justiça, hoje, o Juvenil Silvério, ele é o relator. Tá.
E o membro é o Rafael Pascucci e o presidente é o Dr. José Claudio, isso da Cidade de Justiça, né? Tá. Da Economia é o Roberto Delebe, o relator, o membro é o Júnior da Farmácia. Tá. E o presidente é o Marcão da Academia. E do Meio Ambiente o relator é o Marcelo Garcia, o membro, a vereadora Amélia Naomi, e o presidente é o Milton Vieira Filho, né? Prazo das comissões, como falei, dia 6 de agosto, se encerra o prazo, depois as demais membros têm mais 3 dias úteis após o relator. Então, lá para o dia 10, o projeto estará apto mesmo para votação. Então, esses são os vereadores que compõem essas 3 comissões, que vão poder dar os seus pareceres. Depois, então, a gente tentar aí colocar o projeto à votação. Entendi. Eu tive essa semana, eu recebi um WhatsApp. Você tem ele aí, ô Jefferson? Aquele WhatsApp lá daquela revista que eu te mandei, que saiu no Instagram? Perfil, acho que é Perfil, né? Perfil Informa. É uma publicação que tem aqui em São José agora, Perfil Informa, que eles tem várias regiões aqui da cidade, e tem uma declaração nessa reportagem do vereador Wagner Balheiro, que ele levanta uma suspeita, quer dizer, ele não levantou uma suspeita, mas ele faz um comentário ali que soa como uma ilação de que o prefeito Felício Ramute e um secretário do governo, ele colocou dessa forma, tem usinas hidrelétricas no estado de Minas Gerais. São proprietários de usinas PCHs, né, pequenas centrais hidrelétricas, no estado de Minas Gerais. E aí ele faz uma ilação do tipo assim, que estranha esse interesse do prefeito, etc. Aí o prefeito dá uma declaração bem forte ali, bem enfática, né, falando que ele realmente tem, junto com o secretário de Desenvolvimento Econômico, eles são sócios em 2 usinas hidrelétricas, né, no estado de Minas Gerais, mas que ele não entende nada de... Você tem ela aí, a resposta do prefeito? Não tem problema. Bom, de qualquer forma, assim, isso foi levantado lá na Câmara, em sessão plenária, alguma coisa, foi levantado alguma acusação nesse sentido, porque assim, eu percebi, assim, pela declaração que o prefeito deu ali no vídeo que eu assisti, que ele ficou bem ofendido, vamos dizer assim, com esse tipo de ilação. E é uma coisa que realmente, assim, se ele trabalha com energia elétrica, se ele tem uma das empresas dele, né, essa parte de venda de energia, o vereador Wagner Balheiro levantou essa situação aí e mexeu. Lá na Câmara, em alguma sessão, alguma coisa, foi levantado alguma coisa nesse sentido, foi debatido alguma coisa nesse sentido, com os vereadores da oposição? Não, para mim é até novidade, eu nem sabia que o prefeito tinha termoelétrica, sei lá, sociedade com alguém. Hidrelétrica, nem sabia. Não houve nenhum tipo de comentário, né? Tá. Geralmente quando tem um comentário a gente fica sabendo nos corredores da Câmara. Não tive nenhum tipo de comentário sobre esse assunto, não. Ah, então, tá. Não, é que eu imaginei que a coisa estivesse fervendo lá na Câmara também, porque eu recebi esse vídeo pelo Instagram. Teve, mas agora... eu acho também, André, é uma coisa assim, igual inúmeros comentários aí, porque assim, uma questão é o que você tem trazido aí das questões técnicas envolvendo a proposta e tal. Outra questão é um movimento, não sei se a gente pode chamar natural ou não, mas da politização da coisa. Sim, né? Então, eu também recebi várias questões do Zap dizendo, já não basta o Arco na Inovação, já não basta a Via Cambuí, tem ainda que degradar mais São José. Então, quer dizer, coloca, né, uma politização aí tentando... colocar um outro contexto, um outro caminho, né? Como se eu já vejo, desculpa, eu já vejo como questões, aí já é questões políticas. Política partidária, né? Então, essa colocação você lembra, secretário? do vereador do PT é nesse sentido, né? De fazer o seu papel ali na movimentação política da coisa, né? Porque um assunto não tem absolutamente nada a ver com o outro. Sim, né? sim. Tem absolutamente nada a ver com o outro, né? Uhum. Então é uma tentativa de desvirtuar e trazer, né, quem sabe aí a atenção da população josense, polemizar, utilizando de subterfúgios, porque um dos apps falava exatamente isso, o Arco da Inovação, a Via Cambuí, a linha verde, né? Por incrível que pareça, se dizem ambientalistas contrário à linha verde.
por ter tirado lá a braquiária. O gramado ali. O gramado, que linha verde é essa que está desmatando, que está tirando o verde, né? Então, apontando como ambientalista contrário à linha verde. Então coloca tudo numa mesma argumentação, mas a gente entende que, né, aí padece de uma profundidade técnica para a gente realmente fazer um debate. Então eu acho que isso é irrelevante para a discussão. Eu estou aqui no Facebook. Uma pessoa levanta aqui que acredita que essa usina Petrobras é um perigo. Falando da Petrobras é eternamente um perigo para a cidade, né? Todo mundo sempre reclama da Revap, né? Desde que ela foi construída na década de 70, o perigo era a explosão. Aí, quando o movimento ambientalista começou a crescer no final dos anos 80, anos 90, etc., a gente sempre pegou no pé da Revap por conta da poluição atmosférica, que realmente ela é significativa. Sim. Né? É uma nuvem de fumaça que sobe ali da Revap, que é uma coisa que muitas vezes chega a ser assustador no meio da madrugada do tamanho mas da também, chama. Merga, desculpa, tá? Claro, Agora, colocação. A turma tem que ver o lado bom também, né? O que ela traz de bom para... Você imagina a nossa cidade sem a Petrobras, sem a Embraer, sem a EGM, né? Não, toda a indústria, imagina, ela tem o ponto o positivo, que é a geração de emprego, imposto, que imagina. é a parte de impostos e tudo mais. Mas, assim, uma indústria com esse perfil, eu me lembro até porque, assim, ser velhinho tendo essas coisas, né, Marcelo? A Petrobras, quando começou a ser instalada em São José, ela estava completamente fora da cidade. Ela estava lá na região do Vista Verde. Só que concomitante à construção da Petrobras, que se iniciou, acho que em 1972, 73, 74, por aí, eu me lembro que meu pai é de Taubaté e meu pai ia visitar a família dele em Taubaté no domingo e às vezes levava um dos irmãos, né? E eu fui várias vezes com meu pai e eu vi ali um outdoor grande na beira da duta: aqui será construída a cidade Vista Verde. E ao mesmo tempo que a Vista Verde estava sendo construído também a Revap. Estava se instalando ali a Revap. Ela estava completamente fora da cidade. O que aconteceu ao longo dessas últimas décadas foi que a cidade abraçou a Revap e se instalou em volta da Revap. Aí realmente você tem uma situação de perigo. Eu até na época, quando eu estava na Secretaria de Meio Ambiente, aqui da Prefeitura de São José, eu me lembro que muita gente falou: não, temos que tirar a Revap daí. Vereador falando isso, né? Não, tem que tirar a Revap, tem que tirar a Revap. Falei: amigo, você é vereador já há bastante tempo, né? Por que você deixou essa ocupação, né, crescer em volta da Revap? Você sabe que a Revap, ela não lida com flores, né? Ela lida com petróleo, ela lida com material explosivo. Aí você deixou a cidade crescer em volta da Revap. Eu era muito criança na época, mas essas decisões ela chegou foram primeiro. tomadas nessa época. A Revap chegou primeiro. A Revap chegou assim há bastante tempo. É importante aí, nessa sua fala, André, a gente garantir aí para todos que estão ouvindo, né, que os novos dispositivos, na verdade, ela se repete já há algum tempo, né, da lei de zoneamento, e o plano diretor, por exemplo, já não permitem a instalação de um novo complexo industrial de tamanha carga de preocupações em termos de segurança e poluição. Sim. Então, tanto São José não recepciona mais essa categoria de indústria altamente complexa em termos de riscos e poluição. Isso já é garantido no plano diretor da cidade. Sim. Bom, gente, esse programa tem o apoio e oferecimento do Grupo Dutrafer, que é um novo conceito em gestão de resíduos. A Dutrafer, que presta serviços de gestão de resíduos industriais, com uma forte atuação nas empresas da região do Vale do Paraíba e do estado de São Paulo, abrangendo também sistemas corporativos em todo o Brasil. Conhece o Grupo Dutrafer, vereador? Conheço. A Dutrafer? Tem a Dutra Shop, Kiko, né? Isso, do Conheço, Kiko. Tem a Dutrafer, a Dutra Shop. Já Eu tive estava lá. comentando com o Marcelo da última vez que o Marcelo esteve aqui, que é um outro assunto que a gente estava tratando, que assim, uma das coisas que eu gosto no trabalho que a Dutrafer faz, além da Dutra Shop lá, que vende móveis, vende uma série de coisas, é a reciclagem do resíduo da construção civil, o entulho. O entulho, muitas vezes, ele é tratado como lixo em todas as cidades do Brasil. Em tudo quanto é cidade do Brasil que você vai, tem entulho jogado no terreno baldio, jogado numa calçada, jogado em alguma coisa. E o entulho é matéria-prima para evitar a mineração, inclusive. Se você recicla o entulho, se você transforma em areia, transforma em pedra, você não precisa extrair esse material da natureza. Por quê? Porque você está usando um material que já foi utilizado numa obra e você está utilizando ele de novo. Né? Você está reaproveitando, reciclando esse material.
deixa de ser lixo e vira matéria-prima, né? Eu sempre falei isso para o Kiko, falei, eu admiro muito a Dutrafer por causa desse trabalho da reciclagem de entulho, que eu acho particularmente muito interessante. E hoje ele até não melhorou. Só isso, o trabalho mesmo dele Sim, do shopping lá sim. é uma reciclagem, é um Sim, reuso. um reuso daquele material. Espetacular. Né? É Sim. uma coisa que, por exemplo, em países desenvolvidos, você vê muito nesses programas de decoração que agora virou moda, né? Sim. Os caras pegam a pia, joga tudo fora, já quebra tudo. Então, no país supostamente desenvolvido, isso daí gera um descarte, um rejeito impacto indevido. Muito grande, né? Um impacto porque muito grande. O Kiko não, a empresa dele leva a porta, leva a batente, que outra pessoa vai usar para outra coisa. Exatamente. Né? Exatamente. A entrar na loja dele lá é um passeio interessante. Com certeza. Bom, gente, nós estamos chegando ao final de mais um programa Planeta em Foco. Marcelo, quais são os próximos passos agora com esse projeto? Ele vai passar ainda por mais discussões no Conselho Municipal do Meio Ambiente? Ainda vai ser debatido? Não, no Conselho nós fizemos uma reunião muito produtiva, uma reunião muito legal, né? Eu convidei a Defensoria, convidei a OAB, que haviam se manifestado formalmente enquanto instituição. Então, agora, os próximos passos, nós estamos fechando as respostas técnicas, né, que foram encaminhadas nesses documentos da Defensoria. Então, nós abrimos 15 minutos para cada um lá, aos convidados, a doutora Luciana Gatti participou, o Carlos Bucuí, a Fernanda Fowler pela OAB, enfim, a Fernanda é conselheira, obviamente, né? Sim. Então, foi muito participativo, foi muito democrático, transparente, várias questões foram colocadas, e aí... Vai ter alguma reunião de fechamento desses questionamentos, dessas questões? Se os conselheiros decidirem, né? Porque a demanda da plenária é soberana, né? Tá. Então, é uma questão que... Uma coisa que é muito importante como resultado da reunião e que garante a perpetuidade das discussões com relação a esses temas foi a criação, proposta por eles, inclusive, foi a criação de uma Câmara Técnica Permanente de Energias lá, né? Tá. Então, também isso abre um esforço interessante, né, que nós montamos, demos posse a 3 câmaras técnicas permanentes, né, a de arborização, a de resíduos e a de controle social do FUNCAM, né, dos fundos municipais, e abrimos a essa 4ª Câmara Técnica Permanente, que é uma conquista do Coman, e isso vai posicionar também, vai possibilitar o Coman trazer esses temas aí sobre energia, né, com uma condição privilegiada. Mas o importante é que todas essas manifestações serão respondidas, encaminhadas formalmente, até para subsídio aos vereadores, né? Então vamos encaminhar também ao presidente da Câmara essas respostas a essas demandas aí que nos foram a Comissão de Meio solicitadas. Ambiente, né, vereador, que depois Sim, agora a do Comissão de Meio recesso deve se Ambiente. reunir. E também, Miragaia, por ser uma votação de mudança de lei orgânica, ela é votação em 2 turnos, tá? Primeiro e segundo turno. Então, Tem que ser votação, 2/3? 2/3. Votação qualificada, então, por se tratar de mudança. Então, tem Tá. após aí, então, os pareceres das comissões. Então E tá uma bom. coisa importante, André, só para uma mensagem final, né? Eu acho que essa preocupação legítima de toda a sociedade, que eu pactuo, ela deve ter assento, né, nas discussões da região metropolitana do Vale do Paraíba, né? Esse é um contexto regional, esse é um contexto, essa é uma temática, porque de nada adianta, por exemplo, São José, porque o gasoduto está passando em todos os municípios. Sim. Né? Então, é uma questão de cidade por cidade, ou é uma questão de entendimento da região metropolitana. Então, o verdadeiro cenário disso é os gasodutos que passam pela região metropolitana do Vale do Paraíba e como a região metropolitana enxerga isso, né? Marcelo, a doutora Luciana Gatti, inclusive no último programa que ela participou aqui conosco, a gente conversou muito sobre a Amazônia, sobre o trabalho dela, né? A gente acabou reservando o final do programa para tratar desse assunto. Ela citou uma informação que para mim aquilo ficou caraminholando na minha cabeça e eu acabei não tirando essa informação com ela. Jacareí tem um nível de emissões atmosféricas maior do que São José dos Campos? Não sei. Ela Não comentou sei isso, se eu não me engano, ela comentou isso, que Jacareí ela comentou emitia, no Coman também, alguma coisa. que ela Jacareí tinha uma comentou no emissão, Coman. nível de emissões maior do que São José dos Campos. Isso me chamou a atenção, porque Jacareí é bem menor, né? Nós temos Revap, tudo bem, nós temos a Dutra em comum aqui, né? Mas eu achava que o impacto de Jacareí era muito mais as cavas de areia do que eu estou até vendo na tabela aqui, mas Sim. enfim. Não, mas enfim, é um assunto aí que é para a gente levar depois adiante também, para a gente conversar. Pessoal, mais uma vez, nós chegamos aí ao final de mais um programa Planeta em Foco.
eu gostaria de agradecer muito aí ao presidente da Câmara, o vereador Robertinho da Padaria, pela tua presença, pela tua participação. Eu agradeço o aceite ao meu convite aí, é um programa novo, que você nem conhecia, né? Está aqui pela primeira vez. E eu espero dar bastante espaço aí para os vereadores, né, para projetos que são importantes na área de meio ambiente, na área de turismo aqui em São José, para que a gente possa trazer, para que a gente possa debater, e que esse aqui seja um espaço realmente de debate, né, democrático, que a gente escute todo mundo, né, que a gente se paute principalmente por questões técnicas, né, assim, exatamente, tem as questões políticas, obviamente, mas que a gente se base em informações técnicas e informações corretas, informações verdadeiras, para a gente não ficar aqui falando que nem um bando de doido, espalhando fake news, né, como muitas vezes a gente tem visto, a coisa está se espalhando no país de uma tal forma que, assim, a coisa tá realmente muito perigosa. Então, eu tenho falado muito para as pessoas, quando vier dar dado falar alguma coisa aqui, por favor, cite de quem que é o estudo, cite de onde que é, para que a gente tenha realmente uma base para a gente saber de onde está vindo essa informação, para a gente não deixar essa informação ser divulgada de forma irresponsável. Então, vereador, agradeço muito aí, mais uma vez, a sua participação e eu aceite aí o meu convite. Eu que agradeço, André, a participação, secretário Manara. É bacana poder vir aqui conversar, explicar à população, até mesmo porque às vezes as coisas chegam de uma maneira diferente, né, Manara, para as pessoas, sempre, às vezes de uma maneira até maldosa, né, parece que São José está falando que vai construir mal, pessoas às vezes não, né, normal, né, pessoas não sabem, né, o que está acontecendo, né, tem gente que acha que a cidade vai construir uma bomba na cidade, da forma que chega às vezes para as pessoas, né. Sim. Então é bacana, nada melhor que, né, vocês dois que são inclusive da área, explicar direitinho de fato o que está acontecendo. Lógico, a parte técnica, por mais que o legislativo ele estude, ele não, 100% ele não vai conseguir saber da parte técnica, mas lógico, nós somos ali vereadores, nós temos que fiscalizar e estamos atentos ao que está acontecendo, a gente, lógico, temos que saber o que é melhor para a nossa cidade. Então, eu agradeço a participação. E o São José sobe esse ano, vereador? Olha, esse ano nós vamos montar novamente um time, pode ter certeza... Sobe para a segunda? Para 2, nós vamos montar de novo, pode ter certeza, um time competitivo, como sempre a gente faz, né, um time competitivo, e brigar sempre lá, pensando no acesso. Vai chegar de novo lá na frente. Deixa um abraço a todos. Ter de novo o choque com o Taubaté aí, o clássico. O clássico do Vale, né? Os dois na primeira divisão seria bacana, né? Época boa. Engenheiro Marcelo Manara, secretário de Urbanismo e Sustentabilidade, eu agradeço mais uma vez a tua presença, trazendo os esclarecimentos aí por parte da Prefeitura. E o debate está aberto. E eu faço votos aí que o Conselho Municipal de Meio Ambiente, do qual eu não tenho participado há quase uma década, eu participei por 2 décadas seguidas do Conselho e estou uma década afastado deles, mas faço votos que esse debate continue no Conselho, que tudo seja esclarecido e que o melhor projeto para a cidade seja realmente o que for aprovado lá pela Câmara. E eu agradeço mais uma vez, Marcelo, pela tua presença aí. Eu que agradeço, André, abrir esse canal aí ao presidente Robertinho, porque é importante, né, essas discussões, esclarecer esses pontos e esteja convidado já para as reuniões do Coman. É importante a gente reagrupar pessoas, trazer esse ambiente de discussão, ainda mais com esses cabelos brancos aí, a gente precisa trazer história, né, os mais novos, né? Sim. Mas até aproveitando nessa mensagem final, garantia ao Coman, porque também é outro fake news que espalharam aí, que, né, a proposta da Prefeitura quer eliminar o licenciamento ou a licença ambiental ou então as audiências públicas, mas é o contrário, né? Estão garantidas ali, qualquer proposta que chegue a São José vai ser amplamente discutida, tem obrigatoriamente que serem feitas as audiências públicas e mais, o Coman nesse tópico, somente nele, ele é deliberativo e isso está sendo mantido desde 2002, na reforma do artigo 240, já foi dado o caráter deliberativo para essa questão ao Coman. O Coman aprova ou não aprova a determinada instalação de empreendimento. Então, isso está garantido, em nada a Prefeitura alterou esse parágrafo. Então, ao contrário do que estão pregando aí, que é, como você falou, fake news, de que a proposta agora encaminhada para a Câmara teria tirado não só essa prerrogativa do Coman de ser deliberativo no tópico, mas que a Prefeitura estaria dispensando, e a Prefeitura nem faz licenciamento, né? Então é completamente descabida a alegação, mas falando que não tem, tirando a audiência pública, tirando aí a rima, e pelo contrário, nós estamos assegurando isso no texto.
Então, o Conselho Municipal de Meio Ambiente vai ser deliberativo nessa questão de instalação de empreendimentos de energia aqui. Se não me engano, é o parágrafo 6º da minuta. Importante isso. Mas obrigado pela oportunidade. Gente, mais uma vez, obrigado a todos aí. E para você que está nos assistindo aí, mais uma vez, obrigado a todos vocês que nos assistiram, que participaram e que estão aí com a gente, tá bom? Um grande abraço a todos e boa tarde. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite.